Então as democracias liberais e as economias de mercado se afirmam como praticamente o modelo a ser seguido pelo Ocidente. E nós temos aí 20, 30, 40 anos de crescimento no pós-guerra de todas essas economias europeias, mais o Japão do lado de lá, e do outro lado da cortina de ferro, o socialismo, com Rússia, com a Alemanha Oriental, com Iugoslávia, quer dizer, Hungria, os que caíram na órbita socialista. Então você tem dois grandes modelos no pós-guerra. O modelo comunista, de um lado, inspirado pela Rússia, né? A Rússia de Stalin, que também ganhou a guerra, e do outro lado as democracias liberais do Ocidente. Vão os dois sistemas numa guerra fria. Os dois disputando, olha, nós derrotamos os alemães na Segunda Guerra, os italianos e os japoneses, mas nós vamos ter uma guerra fria entre nós. Dois grandes blocos econômicos relativamente distantes, isolados. O grande experimento russo acontecendo na União Soviética, todo o bloco de influência da União Soviética, a China também, com Mao Tse-tung, comunista também, e do lado de cá do mundo, no Ocidente, as democracias liberais e as economias de mercado. E essa grande globalização, primeiro no Ocidente, quando cai o Muro de Berlim em 1989, com o colapso econômico da União Soviética, o fracasso do modelo socialista, comunista de planejamento central, de economia autônoma, afastado do comércio, o regime político fechado, isso desaba na União Soviética e, ao mesmo tempo, aliás, um pouco antes até disso acontecer, lá nos anos 70 ainda, Kissinger, um diplomata americano, no governo do Richard Nixon, resolve tornar a China, aplicar em relação à China, as mesmas políticas que haviam aplicado para a reconstrução do Japão, da Alemanha, ou seja, para criar uma divisão no bloco comunista, elegeram a União Soviética como inimigo e a China como um possível aliado. E a China, então, mergulha nas economias de mercado globais. É fascinante. Deng Xiaoping, quer dizer, o Mao Tse-tung, na verdade, foi um grande líder, é muito celebrado, mas a verdade é que a China continuou um país na miséria. Até que Deng Xiaoping, como primeiro-ministro, depois da queda de Mao Tse-tung, morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping começa a abrir a China para os mercados globais. Começa a receber investimentos de fora, começa a criar zonas francas com baixos impostos para exportação, mergulha num capitalismo mais selvagem que a humanidade já conheceu. O capitalismo puro, sem encargos sociais trabalhistas, sem regimes de previdência social, sem sindicatos, sem nada. Simplesmente mergulho nos mercados globais. Adam Smith, 200 anos depois de ter feito um império, a Inglaterra, para ter construído um império em torno dessas noções de livre comércio, de transações globais, a China tira 1,5 bilhão de pessoas da pobreza recorrendo aos mercados globais. Na verdade, 700 milhões de chineses saem do interior, onde tinham uma vida simples, que o próprio Lenin dizia que era uma vida bastante pobre culturalmente. Ele usou até a expressão idiota, a vida idiota de um camponês que ficava no campo só plantando arroz, completamente sem perspectiva, e eles saem dessa vida e vão para os grandes centros urbanos, na verdade, na costa sul da China, onde são feitas as grandes plataformas de exportação. E começa, então, uma segunda grande fase da globalização. Vejam, a primeira fase é quando vem a reconstrução da Alemanha, vem a reconstrução da Itália, vem a reconstrução também da França, da Inglaterra, todos aliados e inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem o braço estendido à China, e a China também começa a entrar nos mercados globais e começa a crescer. A China começa a crescer e a União Soviética entra em colapso, fica muito claro que o modelo de planejamento central, o modelo comunista de planejamento central e autonomia econômica era um modelo equivocado, que continuou levando a Rússia para a miséria, a União Soviética para a miséria, mantinha também a China na miséria. Então a China mantém seu regime político fechado, mas mergulha em Adam Smith,
mercados globais, e começa a sair da miséria, junto com a Índia, e aí começa uma fase extraordinário crescimento sincronizado no mundo inteiro, e se chamou essa grande integração de cadeias produtivas, se chamou de globalização. Então é fascinante porque, se você pegar os últimos 70 anos, desde o pós-guerra, início dos anos 50, começa o crescimento primeiro na Europa continental e no Japão, depois isso começa a se espalhar, o que estava no Japão vai também para a Coreia, começa a ir para o Vietnã, o que estava na Europa inteira, reconstruindo a Alemanha também, começa a entrar na China também, a China entrar no sistema global. No final fica só a União Soviética, e aí com a queda do Muro de Berlim, a implosão, o colapso do Império Soviético, a União Soviética se dissolve e a própria Rússia reduz os impostos, começa privatizações, começa a tentar ir também na direção, inclusive experimenta o regime democrático. Defeituoso, institucionalmente ainda mal adaptado, mas ela tenta também ir para a democracia e mercados.